Olá, sou Beatriz Oliveira, estudante de graduação de Química Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas, e darei início à apresentação do meu resumo, intitulado como Educação Não Formal, a visão através da percepção química, em parceria com Ellen Barros. Para a epistemologia, a sensação é uma espécie de reação física provocada pelo impacto que um corpo exterior provoca em um corpo animal ou indivíduo que acaba atingindo as áreas do córtex cerebrais. As sensações e percepções nos acompanham em todos os sentidos da nossa vida. Sentimos dor, prazer, calor, frio, ouvimos e enxergamos, e essas capacidades são constituídas através dos 5 sentidos. São eles: tato, paladar, olfato, audição e visão. A visão, ela foi escolhida como objeto de estudo desse trabalho. Tudo o que se pode visualizar são reações criadas pelo cérebro. E para enxergar esse mundo colorido, a gente necessita de luz, que incide sobre essas superfícies de objetos, promovendo fenômenos físicos, como a absorção e reflexão da luz, e também como fenômenos químicos, como as excitações eletrônicas, nos quais os elétrons são excitados para um nível de maior energia. Cada indivíduo ele possui sua percepção visual diferente. Segundo Ramos, a reação fotoquímica que ocorre nessa interconversão de isômeros cis e trans, ou seja, a molécula de cis-retinal se converte ao seu isômero transretinal. E é por meio dessa reação que o sinal é enviado para o cérebro, interpretando os fenômenos visuais. Com isso, os conteúdos da área química que podem ser estudados são comprimento de onda, espectro eletromagnético, isomeria e cinética. Ensinar com contextualização e interdisciplinaridades não é citar exemplos de eventos do cotidiano, mas sim vincular esses eventos a um conhecimento científico, de forma a facilitar a aprendizagem e atrair o aprendiz às reflexões sobre assuntos em debate. Assim, a importância dos espaços não formais. Para desmistificar que a escola seja o único local de conhecimento. Os espaços constituem em lugares de produção e circulação do conhecimento, entre eles museus e centros de ciências, museu de história natural, planetário, zoológico, jardim botânico e diversos parques. Cada um desses espaços, eles constituem um processo educativo, como um ambiente potencialmente relevante pelas suas características únicas, permitindo uma abordagem lúdica e contextualizada das ciências. Diante disso, os espaços não formais auxiliam para o letramento científico e tecnológico, não atingindo apenas os estudantes e professores, mas sim a sociedade em geral que o frequenta. Desse modo, o presente trabalho aborda a visão que estuda as alterações químicas que ocorrem quando a luz atinge a retina, envolvendo fenômenos da química orgânica e da fotoquímica. O trabalho foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa foi uma pesquisa prévia e confecção dos materiais. A etapa posterior foi a apresentação em um espaço não formal, que foi um shopping da cidade de Maceió, Alagoas, e a coleta de dados através de um questionário, e a última etapa foi a dos resultados obtidos. Como podemos observar na primeira figura, foi confeccionada uma caixa preta utilizando a luz negra, que consiste em radiação eletromagnética composta de luz ultravioleta, capaz de excitar compostos fosforescentes. E essa caixa, ela ficou posicionada sobre uma mesa e ligou-se à luz negra e deu-se início à experimentação. A experimentação foi realizada com os seguintes materiais. O primeiro becker, a gente consegue observar, ele era contido com água mais sabão em pó. No segundo, foi uma extração de clorofila, que vocês conseguem observar melhor a cor aqui nessa outra imagem. E nesse último, a gente tinha água tônica. Foram utilizados também outros materiais, como carteira de motorista, CNH, tintas, e a gente sempre fez uma comparação entre a luminescência normal
e a luz negra. De acordo com os resultados da pesquisa sobre os sentidos, mostrou-se que algumas características sensoriais dos seres humanos são mais predominantes do que as outras, conforme a necessidade de cada indivíduo. Como o trabalho foi apresentado em um shopping, o público era constituído pelos estudantes e professores das escolas convidadas, os lojistas e a sociedade em geral. Sendo assim, como mostrado na tabela 1, o sentido mais dominante entre os 120 entrevistados foi a visão, e o menos predominante foi o tato. Os sentidos, eles se completam a fim de melhorar o ambiente em nossa volta. E para isso, eles contam com uma infinidade de substâncias químicas que sem elas não seriam possíveis sentir a indescritível sensação e sentimento que todos os seres humanos possuem. Segundo Nishida, o olho pode focar em itens sem precisar de auxílios externos. Apesar disso, existem casos que a reprodução do objeto não é visível, devido a alguma disfunção ou doença que impeça a pessoa de enxergar completamente. Dentro dos problemas que foram destacados, como respostas, temos a miopia, o astigmatismo, glaucoma, lacrimejo em excesso, sensação de vista cansada, hipersensibilidade à luz também. E esses sintomas, eles só diminuem a percepção visual. Como visto anteriormente, as sensações é um processo de tradução, análise e desenvolvimento das informações sensoriais. Os mistérios da visão, representado pela caixa preta, tratou-se de uma atividade interativa e uma atividade que levantou hipóteses e a gente relacionou a aprendizagem com problemas do cotidiano, Dessa maneira, conclui-se que os espaços não formais podem ser desenvolvidos nos mais variados espaços, tornando-se uma modalidade em ascensão na esfera nacional. E ainda vem sendo pouco utilizada nos meios acadêmicos, servindo como fator auxiliador no sistema de aprendizagem. Visando o desenvolvimento de valores, a proposta e o conteúdo foi aprovada pela comunidade, respeitando os diferentes ritmos de absorção e elaboração do conhecimento. Nossas referências. Finalizo com a frase de Paulo Freire, que eu gosto muito, que diz: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Obrigado. E deixo também o meu contato para alguma dúvida ou sugestão.